A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou a comercialização do Paxlovid nas farmácias de todo o país. O medicamento fabricado pela Pfizer visa combater a Covid-19 através da união de 2 antivirais. E para a gente falar sobre esse assunto e outras questões relacionadas ao combate à doença, a gente recebe agora aqui no Jornal da Manhã o infectologista e professor de medicina da Unifran, Rubens Pereira. Doutor, bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã da Jovem Pan. É um prazer estar aqui para a gente trocar algumas ideias nesse momento tão importante. Exatamente, doutor Rubens. E sobre essa nova onda da Covid que a gente está vivendo aqui no Brasil, mas não só no Brasil, em várias partes do mundo. China, por exemplo, também é um país que preocupa diante do aumento dos casos. Antes de falar do medicamento, antes de falar das vacinas, diante desse aumento nos casos, o governo dos estados, o governo federal já tem adotado algumas medidas de proteção, de prevenção. O Ministério da Saúde recomendou o uso de máscara novamente, uma recomendação. Aqui em São Paulo, o governo exigiu a obrigatoriedade a partir deste sábado do uso de máscaras no transporte público, ônibus, metrô e trens também. Existem alguns estabelecimentos, por exemplo, aeroportos, aviões, em que a Anvisa já exige novamente o uso desse equipamento facial de proteção. É nesse momento que a gente está vivendo essa retomada de medidas de prevenção. É importante? Olha, é muito importante, porque a gente percebe o seguinte: o vírus ele está sempre em mutação, ele está sempre tentando se desenvolver, se aperfeiçoar para escapar das medicações, para escapar das defesas, das vacinas. E com isso, essa nova variante está conseguindo esparramar muito, disseminar bastante. Então, medidas são necessárias que nós fiquemos atentos e, novamente, reforçar a questão da máscara, reforçar a questão do álcool gel, reforçar a questão de que a pessoa evite aglomerações e também que, quando necessário, procure o seu médico para ver se ele é elegível para tomar medicação preventiva ou não. Bom, Rubens, William Travassos falando, nós ainda encontramos resistência de uma parcela da população em relação a completar o ciclo vacinal. E alguns falam, e já é muito comum a gente ouvir isso, não, eu vou esperar chegar um novo lote porque essa vacina agora, ela não atende, ela não me dá o suporte para enfrentamento das subvariantes que existem hoje. Explicação técnica para essas pessoas, reforçando a importância de completar o ciclo vacinal. Olha, completar o ciclo vacinal é de fundamental importância. Por quê? Porque a vacina tradicional, chamada monovalente, ela protege contra o vírus. Ela protege contra casos graves, ela protege contra a necessidade habitual de ir para uma UTI ser entubado, ela protege no percentual de mortes. Então, a vacina ainda é muito eficiente nesse sentido. O que ocorreu foi que diminuiu, vamos dizer assim, a proteção para evitar de pegar. Mas aqueles que estão adquirindo o vírus, a nova cepa, eles estão tendo ainda um quadro, graças a Deus, mais leve. Motivo pelo qual nós não sabemos quando a vacina bivalente vai chegar para ter o reforço. Vai demorar um pouco, E vão ter os grupos que vão tomar na frente. Então, vamos completando, por enquanto, o nosso esquema de vacinação, porque ele ajuda muito, Recentemente, a Fiocruz observou, por exemplo, que as crianças de 3 a 4 anos de idade, só 5,5% tinham completado o esquema de vacinação. Então, é muito importante a gente completar o nosso esquema de vacinação com a vacina que estiver disponível no momento. É fundamental. Agora, doutor, o senhor citou e muito bem lembrou essa questão das vacinas bivalentes. Recentemente, a Anvisa liberou 2 vacinas da Pfizer que vão dar esse reforço maior na proteção contra as subvariantes da variante Ômicron do coronavírus. O senhor bem explicou também que o Ministério da Saúde ainda está em negociação para aquisição. Está previsto em contrato com a Pfizer, inclusive, que assim que essas vacinas fossem desenvolvidas, elas fossem encaminhadas ao Brasil também. E há uma previsão de que essas doses cheguem ainda este ano, em dezembro, aqui no país. Agora, sobre esse critério que o governo federal vai adotar, que o Ministério da Saúde vai adotar para a distribuição dessas primeiras doses, qual seria a estratégia mais acertada? Que tipo de público ser atendido primeiramente? Bom, a estratégia mais acertada são sempre os pacientes de maior risco. E eles, obviamente, vão incluir pacientes acima de 65 anos de idade, sobretudo os acima de 75. Eles vão incluir os pacientes jovens ou de qualquer faixa etária que tenham comorbidades importantes e, naturalmente, profissionais de risco, como os profissionais de assistência à saúde. Bom,
Professor, nós tivemos aí 35 milhões de casos no Brasil, com 689.442 mortes, um número muito alarmante. Conseguimos reduzir o número de contaminados, de pessoas internadas nos leitos e agora, em função dessa nova onda, vem as determinações do uso da máscara. E sempre vem a mesma polêmica. A máscara não é eficaz. Apesar de todo o esforço do Ministério da Saúde, de todos os esclarecimentos, ainda existe resistência ao uso da máscara. Por favor, de forma técnica, a importância do uso da máscara para proteger o cidadão. Olha, a gente entende que a população do Brasil e mundial esteja um pouco cansada do uso de máscaras. No entanto, é um novo hábito que veio para ficar, como a questão do álcool gel. A gente percebe que lá na China, na Coreia, desde o surto de 2002, eles adquiriram mais o uso da máscara. E nós temos que adquirir esse hábito também, principalmente em regiões onde tem aglomeração importante. Por isso que voltou nos trens, transportes, aviões, etc., a necessidade do uso da máscara. Então, ela diminui a possibilidade de adquirir o vírus? Sem dúvida nenhuma. Então, a máscara está altamente comprovada, juntamente com o álcool gel, e juntamente com as vacinas, é o tripé, que realmente ajuda muito a evitar adquirir o vírus. Nós temos que ter certeza disso e o hábito da máscara realmente veio para ficar, principalmente nessas situações de maior risco. Agora, doutor, vamos falar um pouquinho mais detalhadamente do Paxlovid, que é esse medicamento que faz a combinação de 2 antivirais para proteger contra o coronavírus. Esse medicamento já está disponível nas farmácias, como houve essa autorização, logo depois que houve essa autorização de uso pela Anvisa. Quem pode ter acesso? Para quem que ele é indicado? É preciso receita médica? Olha, ele está disponível no momento pelo SUS. E necessita realmente receita médica, né? E nesse primeiro momento, ele poderá ser aplicado somente nos primeiros 5 dias do coronavírus, né? Para aqueles pacientes que estão em quadro ainda leve, sem necessidade de oxigênio-terapia, sem necessidade de internação, mas pacientes esses que têm risco de complicar e de agravar. Por exemplo, pacientes acima de 18 anos com comorbidades importantes, que não tenham contraindicação ao produto, e pacientes também, né, acima de 65 ou acima, pacientes idosos acima de 65 anos, né, sobretudo aqueles que têm aí algum risco a mais. Então, ela está disponível pelo SUS. A gente acredita que pelas farmácias, para a gente poder comprar com receita médica também, só vai chegar de janeiro para frente e com alto custo, né? A gente acredita que talvez vai custar aí aproximadamente uns $530, próximo de R$ 2.800, mas o preço ainda não foi firmado na rede privada. Por enquanto, a Secretaria de Saúde dos municípios devem solicitar a medicação, né, pelo SUS, para quando o médico prescrever e estiver bem indicado, ele tenha a chance de utilizar. Professor, vamos lá. Nós temos um jogo agora marcado para segunda-feira, 13h, Brasil, junto com Suíça, e a gente está observando a movimentação, a oscilação no monitoramento dos casos de Covid. Comportamento do torcedor nesse período, principalmente esse jogo agora, de 1h. As pessoas vão estar ali naquele período do almoço, grande concentração. O que fazer? Olha, essa é uma pergunta muito difícil, né? Ela vale $1 milhão. Por quê? Porque a gente sabe, né? O brasileiro vai estar animado, né? Esperando uma grande partida, ganhou o primeiro jogo, né? Vai ter, talvez, tomado uma cervejinha e vai ser muito difícil conter, né? Então, a gente solicita que, sobretudo, e pelo menos os pacientes de maior risco, que são aqueles que não tomaram ainda a sua vacinação completa, são aqueles que estão acima de 18 anos e têm comorbidades, aqueles acima de 65 anos, por favor, utilizem máscara, né? Ou sente um pouquinho mais afastado, né, dos outros torcedores. É claro que aqueles jovens com vacinação completa, né, e que não têm comorbidades, ou paciente de meia idade, que vão estar muito alegres, vai ser difícil obrigar a usar máscara, mas a recomendação em agrupamento, sobretudo se maior risco, é que utilizem a máscara. Eu sei que é difícil, mas temos que pensar bastante nisso e ver o que é possível fazer. Em 30 segundos para a gente fechar, doutor, além da máscara, outras medidas de prevenção importantes para a gente evitar o avanço ainda maior da doença? Olha,
A máscara, o uso do álcool gel, nós não podemos esquecer, porque ele ajuda bastante. Muitas vezes é a mão que contamina, ao passar o nariz, ao passar os olhos, assim por diante, né? A questão de completar o seu esquema de vacinação. E antes a gente falava, não procure um médico, só se agravar. Essa orientação mudou. Se você é grupo de risco, acima de 65 anos de idade, ou tem mais de 18 anos e tem comorbidades, né? E você está com Covid, você deve procurar o seu médico, né? Dentro dos primeiros 5 dias, para ver se você é elegível ou não para tomar o Paxlovid, né? Que é o Nirmatrelvir com o Ritonavir. Perfeito, acabamos de conversar com o infectologista e professor de medicina da Unifran, Rubens Pereira. Doutor, muito obrigada pela entrevista, um ótimo fim de semana. Um prazer, um abraço a todos.